O título de hoje é Santidade, uma vida diligente de um rebanho escolhido que ama seu pastor. O texto que nós vamos ler encontra-se em Lucas, capítulo 12, versículo 32 ao 40. Lucas, capítulo 12, versículo 32 ao 40. Hoje nós estamos sem slides. João, tu quer dividir ali com Mariana ali, ó? E o texto no Evangelho de Lucas 12, 32 ao versículo 40 diz: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Queridos, Jesus ele já havia chamado a atenção com relação à hipocrisia, contra exatamente o perigo da avareza, contra o perigo dos demasiados cuidados desse mundo. A todas essas coisas, Jesus, ele orientou aos seus discípulos de como eles venham proceder, para que assim não venham serem contaminados. Mas acima de tudo, Jesus passa aqui o antídoto para todas essas coisas. Ele vem advertindo, ele vem falando sobre essas questões, sobre a avareza, sobre a cobiça demasiada do ter, do possuir, sobre a mediocridade de uma vida pensando só nas coisas dessa terra. Mas ele diz o seguinte: se vocês não querem se contaminar, ele vem dizendo, e no versículo 31, que nós não lemos nesse mesmo capítulo, ele dá aqui o antídoto, ele dá aqui a fórmula de nós não nos contaminarmos. E o versículo 31 vai dizer exatamente: busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Façam isso, e vocês não vão ser contaminados com tudo isso que eu já venho lhes advertindo. Então Jesus, ele quer nos dizer, para que cuidemos de suas coisas, do seu reino. E quanto às nossas coisas, ele irá cuidar. Jesus quer nos dizer que se de fato nós o amamos, como falamos que o amamos,
E por isso temos como tesouro precioso para nossas vidas as coisas do seu reino, ao invés das coisas desse mundo. Então, não precisamos, repito, não precisamos estar preocupados com as nossas necessidades, pois Ele sabe quais são todas elas e, portanto, Ele irá as suprir. Afinal, Ele é o Deus provedor. Ele nos adverte que assim como toda a natureza é dependente da sua provisão, muito mais nós devemos ser, pois não somos simples criaturas, mas somos criaturas dele, de Deus, do Senhor, do Pai, em Cristo, o seu Filho. Portanto, somos filhos agora de Deus, e não somente filhos, mas amigos de Deus. Logo, o segredo para uma vida sem hipocrisia, distante da cobiça e de uma alma despreocupada, é exatamente ter o coração completamente voltado para Deus e para o seu reino. Como servos de Deus, nós somos propriedades dele. Nós somos sua propriedade. E dessa forma, ele tem cuidado de todos nós. Afinal, ele é o nosso pastor, o nosso sumo pastor. E sendo assim, devemos afirmar com convicção, de forma categórica, que nada irá nos faltar. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, de nada teremos falta. E Jesus, ele quer que entendamos que não há mal algum em nós possuirmos bens. O mal, o problema, o pecado, está em sermos possuídos por esses bens. Não há pecado de sermos proprietários de bens e de muitos bens. Entretanto, há um grande pecado quando passamos a ser propriedade exatamente desses nossos bens. Jesus, ele quer que saibamos desfrutar corretamente daquilo que tudo possuímos, daquilo que tudo temos. Nós podemos usufruir de tudo isso. Nós podemos desfrutar do que ele nos deu, seja a coisa mais simples ou a coisa mais estrondosa e maravilhosa que possa ser. Mas ele quer que nós desfrutemos dessas coisas de forma correta. Ele quer que nós desfrutemos de tudo quanto temos e possuímos para a glória do seu nome. E a forma correta é essa. É se eu tiver bens, esses bens são para a glória de Deus. Se eu tiver recurso financeiro, esse meu dinheiro é para a glória de Deus. A questão é o que temos, o que Deus tem nos provido. Como bem foi dito aqui antes do momento do ofertório. O que ele já nos deu. Tem uma história que diz, não, nós vamos devolver 10% que é dele. Epa, é tudo dele. 100% é ele que dá. Se seu salário, que seja ele um mínimo, ou 50, 100, 200 salários mínimos, é dele. É dele. Se seu carro, ele pode ser a maior fubica que for, ou o carro mais zero do ano, e o mais luxuoso que possa ter, é do Senhor, não é seu. A sua vida, meu irmão, não é sua,
é dele. Ele comprou com o sangue que ele derramou na cruz do seu Calvário. Então nem eu nem você, nós não temos vontade própria. A vontade é dele. É por isso que nós temos que saber qual é a sua vontade, para podermos, como aqueles que de fato foram salvos, vivermos essa vontade para o louvor da sua glória. Em tudo que façamos. Para que nada de tudo quanto temos, não venhamos desfrutar, que vá ser para a inglória do Senhor, mas para a glória do seu nome. E não esqueçamos que cada bem que possuímos, cada bem, cada centavo que temos, eles são passageiros. Ele é fugaz. Ele existe hoje e amanhã pode não existir. E muito mais ainda lembrarmos que a volta do Filho unigênito de Deus, ela é certíssima. Jesus vem. Jesus quer que deixemos de nos preocupar com as coisas do presente. Não, ele não está dizendo seja irresponsável, em absoluto. Ele está dizendo sobre uma preocupação demasiada, que leva à ansiedade. E da ansiedade leva à falta de fé, à incredulidade, que Ele é o provedor de nossas vidas, Ele é o dono de nossas vidas e Ele é quem cuida de nós. Então Jesus quer que nós paremos de nos preocupar com as coisas do presente. E sabe para quê? Para que os nossos olhos, para que o nosso desejo, para que o nosso anelo esteja voltado para exatamente aquele que há de vir e em breve virá. O pastor Warren Wiersbe, ele fala sobre isso o seguinte: uma das melhores maneiras de vencer a hipocrisia, a avareza e a preocupação é pensar na volta de Jesus Cristo. Para quem vive voltado para o futuro, é mais difícil cair nas armadilhas deste mundo. A questão é onde é que está nossa mente, aonde está o nosso coração. Aonde estão os nossos pensamentos? Somente nas coisas dessa terra? E diante desse texto do Evangelho de Lucas, vamos juntos observar 3 preciosas verdades que nos nortearão, nos orientarão como um rebanho escolhido a viver diligentemente em santidade. E a primeira verdade é que um rebanho escolhido tem prazer numa vida de santidade, motivado pelo consolo da certeza da herança da promessa. O versículo 32 vai dizer: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Os discípulos de Jesus formavam um pequeno rebanho de ovelhas, aos quais foram enviadas, essas ovelhas foram enviadas para o meio de lobos. Sentiam-se então elas indefesas, sentiam-se então elas desprovidas de sustento. No entanto, foram estas mesmas ovelhas destinadas a herdarem com o nosso Senhor Jesus Cristo o reino de Deus. E diante de tal promessa, o Senhor animou o seu pequeno rebanho para que não tivesse medo. Afinal, o Pai
ele tinha esse favor glorioso e honroso, preparado para ele. E dessa forma não deveriam elas se preocuparem com a caminhada por vales tenebrosos, por desertos áridos. O medo, queridos, é terrível. O medo é terrível porque o medo ele nos induz, muitas vezes, a tomar decisões. E decisões através, sabe de quê? Do engano do coração. Desse coração enganoso. Mas Jesus quer que lembremos que embora somos ovelhas do seu pequeno rebanho, não devemos estar cheios de preocupação, cheios de medos. Pois primeiramente é necessário nos lembrar que Deus sabe da minha e das suas necessidades. E que também podemos confiar plenamente que Ele é o nosso provedor e único provedor. Nossas necessidades básicas serão completamente e plenamente atendidas. Porque afinal de contas, queridos, é como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8:32. Se Deus, se o Pai, não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas, ao contrário, o entregou por todos nós, por acaso, Ele não vai nos dar todas essas outras coisas que tanto nos preocupam e nos trazem medo? Se Ele foi capaz de fazer o que fez, no sacrifício, no Gólgota, no Monte da Caveira, na cruz, por todos nós, para a remissão dos nossos pecados. Se Ele fez isso, e essas outras coisas, Ele não vai nos dar? É claro que sim. É claro sim, porque o Senhor se agrada. A palavra diz isso. Ele se agrada de nos dar o seu reino. Como da mesma forma Ele agrada nos dar tudo quanto nós precisamos. Não desejamos, precisamos. Há uma diferença infinita naquilo que precisamos e naquilo que desejamos. Enquanto precisamos também de entender que as coisas em que se agrada, em que Ele se agrada e tem prazer de nos dar, como tudo quanto temos, essas coisas elas devem andar de forma perfeita, harmônica e conveniente com a vontade de Deus. Ou seja, meus irmãos, os prazeres de Deus e nossas vontades, nossos bens e nossas riquezas devem andar juntas, de mão dadas. Tudo tem que estar harmonicamente com a vontade dEle. Ao olharmos para a terra, ou seja, ao olharmos para as nossas vidas nesse mundo, nós precisamos olhar com esperança. E esperança no céu, com perspectiva, e perspectiva na eternidade. Tendo sempre em mente que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A pergunta é: onde está o nosso coração? Onde está o teu coração, Sérgio? Aonde está o coração de vocês?
Pois se nosso coração, repare bem, se o teu coração, se o nosso coração, se ele estiver focado nas coisas dessa terra, o reino de Deus, ele não vai ser priorizado. Não vai ser. E, consequentemente, o que queremos e o que temos não estarão harmonicamente relacionados à vontade de Deus. Não vai estar. E, sendo assim, não descansaremos, mas viveremos hipocritamente como avarentos, como cobiçosos e ansiosos. Não diferente, sabe de quê? De todo e qualquer outro pagão, de qualquer outro incrédulo. Porque o nosso foco não é o reino, mas o nosso foco são as minhas vontades, os meus próprios desejos, as minhas cobiças, as coisas desse mundo. E isso está definido, sabe por quê? Porque meu coração, o meu tesouro estão nessas coisas. E ali é onde está meu coração. Onde está o nosso coração? Aonde está? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabia dos corações de seus discípulos. Ele sabia que por eles estarem em menor número, seus corações iriam se encher de medo e de temor. E é fato, é uma visão que nós temos. Imediatamente. É uma visão completamente humana essa. Porque nós somos em minoria, nós começamos a temer, a ter medo, a recuar, a deixarmos de nos encorajar e desencorajamos. Aqueles discípulos sabiam que os seus inimigos eram muitos, sabiam que sua caminhada seria contrária à do mundo, como sabiam que eles eram fracos. Assim, diante do amedrontamento deles, Jesus lhes falou que não tivessem medo, ainda que fossem eles em pouco número, pois era do muito agrado do Pai dar-lhes o reino, o seu reino. O pequeno rebanho a que Jesus se refere não são tão somente aqueles discípulos lá de trás, aqueles poucos discípulos, mas esse pequeno rebanho do Senhor são todos os discípulos espalhados em toda a face da terra. Portanto, Jesus aqui se refere ao pequeno rebanho de cristãos, ou melhor, ao pequeno rebanho de salvos. Mas espera aí, pastor. Essa quantidade de cristão que tem espalhado em toda a terra. E a gente vai dizer que esse rebanho é pequeno? Sim. Em comparação àqueles que não fazem parte do rebanho do Senhor, esse rebanho é diminuto. Ele é ínfimo. Ele é pequeno demais. Desde sempre, escutem bem, desde sempre, muitas pessoas, professam serem servos de Deus. Eu vinha falando isso com Mariana no carro. Falam, confessam que Jesus é seu Senhor. Dizem que são servos, mas não são. Porque servo é somente aquele que serve. E só vão servir ao Senhor Jesus aqueles que de fato o têm como Senhor. Desde sempre é assim. Muitos professam ser de Deus, mas não são.
Não se pode ser servos sem que estes sirvam ao seu Senhor. Não se pode ser servos sem que estes se submetam à vontade do Senhor, a quem dizem serem eles propriedades de Jesus. Não podem ser servos. Um servo, ele serve. E um servo, ele só serve se antes ele se submeter obedientemente ao Senhor. Milhões e milhões de pessoas já se submeteram ao batismo. Entretanto, aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que de fato são salvos em Cristo, estes são poucos. Milhões e milhões levaram aquele caldozinho, que no próximo mês vão ter 4 aqui na igreja que vão levar. Vão descer as águas. Vão estar no meio dessa estatística de muitos milhões. Mas somente aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus são os salvos em Cristo Jesus. Podem ser batizados, mas não são aquilo que de fato falaram no batismo e afirmaram crer. Confessam com a boca, mas não crê de todo o coração. Afinal, queridos, o Senhor Jesus, Ele fala no seu Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 14, Ele diz: mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. São poucos. Não devemos nos surpreender pelo fato do número do rebanho de salvos do Senhor serem poucos, serem uma minoria. Não devemos esperar de outra forma até o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, visto que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A todos quantos creram convictamente em Cristo e por isso passaram a amá-lo com amor grato, para estes existe um reino glorioso que haverá de se estabelecer. Jesus advertiu e tem nos advertido que assim como esse mundo o odiou, o perseguiu, o desdenhou, o ridicularizou, não diferente tais coisas irão sobrevir àqueles a quem salvou e que seguem nesse rumo e seguem sua caminhada, seu caminho neste mundo, contrariamente ao caminho do mundo. Eles vão sofrer a mesma coisa. Ali e acolá vão ser odiados, vão ser perseguidos, vão ser desdenhados. Se você tem experimentado andar neste mundo na contramão do seu caminho, do caminho deste mundo, você tem experimentado isso aqui e acolá. Se você não está experimentando isso, pare, pense e reflita muito bem. Talvez o seu caminho no mundo seja igual ao do mundo. E talvez o seu caminho no mundo seja igual ao do mundo, porque do mundo ainda você não saiu. Contudo, o apóstolo Paulo, ele vem e nos consola. Quando nós abrimos a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, quando o apóstolo Paulo, ele nos consola com suas palavras, nos dizendo: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado
com a glória que Ele nos revelará mais tarde, no futuro, na eternidade. É o nosso consolo. É a nossa motivação. Que o sofrimento daqui, como também o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, é momentâneo. Vai ser só agora, só por um tempinho. Todos quantos creram de fato em Cristo, e somente estes, só e somente só estes quem? Estes que creram de fato em Cristo, somente estes têm completo entendimento do seu sacrifício. E assim podem perceber e sentir quão são muitíssimos amados por Deus, o Pai de nosso Salvador. Afinal, como Ele próprio diz, o Senhor Jesus, Ele olha para os seus discípulos como nesse momento olha para nós e diz: o seu Pai tem grande alegria de lhes dar o reino. O Pai teve prazer, queridos, e lhe foi do seu muito agrado dar aos seus salvos o seu reino, o reino de Deus. Deus tem muita satisfação em todos que creram em seu Filho. Aqueles por quem sua ira anteriormente era sobre eles, agora o Pai os considera todos seus filhos e filhos amados. Portanto, se somos parte desse pequeno rebanho de nosso Senhor, eu lhe pergunto, a vocês e a mim mesmo, por que nós vamos ter medo? Por que medo? Afinal, o Senhor nos deu as suas grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio dessas promessas, possamos ser participantes da sua presença divina, pois agradou-se Ele, muitíssimos, nos livrar em Cristo Jesus, seu Filho, da corrupção deste mundo que dele, do Senhor, nos separava e nos fazia-nos plenamente indesculpáveis e condenados eternamente ao inferno. Queridos, nós somos do Pai e nós somos também do Filho. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, chamados todos nós, cada um de nós. Você foi chamado? Amém? Então nós somos chamados todos nós das trevas para a sua gloriosa luz. E a fim de quê? A fim de nós sermos o anunciante, o proclamador das suas preciosas grandezas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que grande consolação, meus irmãos. Que grande consolação. Isso é uma consolação que nós devemos nos apegar a ela. Nós temos ela. A consolação de fazermos parte do pequeno, amado e chamado, escolhido, justificado, regenerado e glorificado rebanho do Senhor. É privilégio. Como foi dito aqui essa semana, eu, uma pobre pecadora, falando aqui de um Deus justo. E assim, e nós, pobres pecadores, não só falando, mas tendo acesso a um Deus santo. O que antes não tínhamos acesso, Ele se fez o próprio acesso, o próprio caminho para que pudéssemos chegarmos até Ele. Vivíamos em completas trevas, fazíamos parte do reino das trevas, mas agora Ele nos deu acesso à sua, o que antes era na sua inacessível luz. Irmãos, isso é um grande privilégio. Fazer parte do rebanho.
fazer parte do rebanho do Senhor, sermos salvos por pura graça, por um favor imerecido, não recebermos o que de fato merecemos, o inferno, sermos amados por quem nós tanto ofendemos, quem tanto nós vilipendiamos com nossas próprias vidas, quem tanto nós desdenhamos. Não, nós não estamos longe, nós somos semelhantes. Na época ainda quando vivíamos nas trevas, iguais àqueles que passaram diante daquela cruz com o Filho de Deus lá crucificado e começaram a desdenhar dele e dizendo: vai, tu não é o Filho de Deus, desce daí. Mas ele, por sua graça, nos salvou. Ele, por seu amor leal, nos amou. Ele, por sua justiça, nos justificou. E agora fica só aqui mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo, a nos consolar, a trazer a lembrança, e assim nos encorajar mais ainda a seguirmos pelo caminho que é o Senhor, pelo seu evangelho, no centro da sua vontade, vivendo os seus desejos, os seus decretos, a sua palavra. Porque afinal, como diz o apóstolo Paulo, o que podemos dizer mais? Diante de todas essas coisas que agora já foi dita, agora há pouco, coisas tão maravilhosas, o que vamos mais dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem vai ser contra? Temos inimigos ferozes. O sistema desse mundo, as filosofias desse mundo, é nosso inimigo. A nossa carne, os nossos desejos carnais, é nosso inimigo. E o diabo é nosso inimigo. Mas Jesus vai e nos deixa, para que nós não esqueçamos. Ele nos deixa mais uma promessa entre muitas que nos deu, a nos consolar, a nos encorajar, quando ele pega e usa o seu filho, o seu servo, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 4, quando João diz: filhinhos, vocês pertencem a Deus, e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em você é maior que o Espírito que está nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui, meus irmãos, nosso glorioso consolo e motivação de buscarmos viver a santidade que Deus quer que nós vivamos. Nós temos Jesus do nosso lado. Portanto, não precisamos temer qualquer outra coisa alguma. Segunda verdade. A verdadeira vida de santidade é evidenciada onde está posto nosso tesouro, onde ele está guardado. Versículo 33 e 34, diz: vendam seus bens e deem aos necessitados, com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Nosso Senhor Jesus Cristo
Ele nos adverte a uma vida de desapego às coisas materiais, para assim nos apegar às coisas e tesouros muito mais excelentes. Isto é, que nós venhamos nos apegar aos tesouros de valores permanentes e eternos, que duram para sempre. Que nosso apego não seja nos tesouros terrenos, onde podem ser roubados pelos ladrões e corroídos pela traça e pela ferrugem. Os tesouros permanentes e eternos, eles são dos céus. São lá os tesouros que existem, que estão no céu, pois não podem ser roubados e tampouco destruídos. E Jesus nos diz: vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Contudo, Jesus estabelece um princípio. Há exatamente isto que ele exortou. Algo que torna muito mais enfático ao que na verdade ele quer nos exortar. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. A exortação que Jesus nos deixa aqui, de fato, ela é uma exortação figurada, ilustrativa. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que temos que vender o que possuímos, Jesus está aqui nos exortando, sabe o quê? A negar a nós mesmos, a negar os nossos interesses próprios, a abandonar e abster-nos de tudo quanto enche nossos olhos e mentes cobiçosas. E essas coisas é que são todas elas o que nos impede de olharmos para a cruz de Cristo e vê-la como única forma de recebermos a salvação das nossas vidas. Já quando nosso Senhor nos diz para dar esmolas, a exortação é para que uma vez que venhamos, uma vez que nós venhamos vender tudo que temos, ou seja, negamos a nós mesmos, negamos as nossas vontades, e então enxergamos o que de fato é a nossa maior necessidade e nosso maior tesouro a ser guardado. Portanto, uma vez que nós fomos salvos por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus, temos que, consequentemente a isso, vivermos agora como uma nova criatura. Passamos por uma transformação de mente, uma transformação de pensamento, isto é, somos agora feituras em Cristo Jesus para boas obras. Entre elas está, com certeza, a caridade e a solidariedade. Até porque antes, quando nós éramos de Cristo, não éramos de Cristo, nós éramos pessoas egocêntricas, aonde queríamos que tudo girasse em torno de nossas vidas e para as nossas vidas. Mas agora somos altruístas, ou seja, nós agora não somos mais egoístas. Nós não somos mais presunçosos, não somos mais arrogantes, não somos mais interesseiros. E por fim, Jesus nos exorta dizendo para que façamos provisão de bolsas que não se desgastam, nem se desfazem. E mais ainda ele diz, e tesouros inesgotáveis e eternos.
E aqui Jesus ele quer nos dizer que para que saibamos se de fato vendemos, ou melhor, nos desapegamos de tudo quanto nos impedia de enxergar o sentido e propósito do Evangelho, e que por isso agora temos um novo estilo de vida, como alguém que nasceu de novo. Dessa forma, dia após dia, buscamos tesouros nos céus. Buscamos Deus e seu reino como prioridades e não as coisas dessa terra. Buscamos servir em primeiro lugar o reino de Deus e não o reino desse mundo. Buscamos ser não conformados com o sistema do mundo e assim não nos deixamos sermos conformados e amoldados. A nossa vontade é viver a vontade de Deus e assim experimentemos o quanto essa vontade, de fato, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Meus irmãos, essas evidências em nossas vidas, nós temos a certeza que passaremos tranquilamente e em paz pela inspeção no dia do juízo do Senhor. O homem que vende, o homem que dá, o homem que busca, neste mundo busca a todo dia carregar a sua cruz. E faz isso, sabe por quem? Por amor ao Senhor, por amor a Cristo. Ele faz isso dado o fato da certeza que arde no seu coração, a certa esperança do desfrute do futuro da vida eterna. Ele só faz por isso. Ele não faz por outra coisa. Este homem, ele tem para si o mais valioso de todos os bens. As suas riquezas desse homem que assim pensam não são finitas, pois o leva para muito além da sua sepultura. Esse homem é rico, mas é rico em graça. E ele é rico em graça nessa vida e na do porvir. E tudo quanto o Pai lhe concedeu pela fé no Filho, ele jamais irá perder. Lucas, no capítulo 10, nesse mesmo capítulo, no versículo 42, ele diz: apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Vocês lembram da história de Maria e de Marta? Marta tomando conta do serviço, das coisas secundárias. Se o fogão estava funcionando, se a lenha estava acesa, se a comida estava fervendo, se a manutenção do alimento havia chegado, se os pedidos que foram feitos para aquele almoço, para o Senhor, estava correndo tudo certo. Enquanto Jesus, na sala daquela casa, falava das grandezas do seu reino, e ali, assentada aos seus pés, estava Maria, que não piscava sequer o olho, não olhava para nada, não olhava para celular, não olhava para o irmão de lado, da esquerda nem da direita, nem de trás nem da frente, mas prestava atenção nas palavras do Senhor, Evaldo. Estava ali com toda reverência e respeito. E aí vem a reclamação lá de dentro da cozinha, de quem estava com os olhos fitos nas coisas desse mundo, digamos assim.
E aí Jesus diz: apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Quais são as escolhas que eu e que você temos feito nesse mundo? Aonde tem estado o coração, o nosso tesouro? Porque aonde estiver o seu tesouro, qual é o seu tesouro? Qual é a sua preciosidade? Qual é aquilo mais valoroso que você tem na sua vida? O que é que você tem como grande estima, com grande estima e por grande amor? Em quais coisas está o seu maior e primeiro compromisso? Aonde tiver todas essas coisas, ali está o seu tesouro. E ali está também o seu coração, a sua vida, a sua vontade e a sua completa negligência. E o voltar as costas para Jesus. Que tipo de pessoa é você? Se você não sabe quem realmente é, se analise. Agora o faça sinceramente. Sinceramente. Analise sinceramente a sua vida. E procure saber se você tem um tesouro no céu. Ou se todas as suas convicções e coisas estão completamente fixas nesta terra. Há uma pergunta que podemos nos fazer para sabermos qual é o nosso tesouro. E a pergunta é: o que mais amamos? O que mais amamos? O que mais amamos? O que é que nós mais amamos? A resposta que daremos a essa pergunta, ela irá definir que tipo de pessoa somos e que tipo de cristianismo nós vivemos. Pois pouco importa o que eu falo, o que você fala, o que você diz crer, o que eu digo crer, pouco importa. Pouco importa a denominação que você diz fazer parte, pouco importa. Pouco importa. Pouco importa se você já é um batizado ou não. Pouco importa. Pouco importa se você faz parte de ministérios e departamentos de igreja. Pouco importa. Pouco importa se você é pastor ou não. Pouco importa. Pouco importa que se você é um pregador eloquente e que tem muito a simpatia do público. Pouco importa. O que importa é a resposta sua para essa pergunta. O que de fato você mais ama? O que de fato você tem mais amor, mais apego? O que de fato? Em que ou em quem estão postos os meus e os seus desejos? Porque onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Terceira e última verdade. Uma vida de santidade implica numa vida de serviço diligente, responsável, compromissado. O versículo 40, nosso Senhor Jesus Cristo diz: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam.
Queridos, uma vez que fomos chamados e escolhidos para a salvação em Cristo Jesus, uma vez que nos submetemos ao seu senhorio, o que é algo que é exatamente a implicância de ser chamado e escolhido à salvação em Cristo Jesus. Uma vez que eu sou chamado à salvação, isso vai implicar a minha submissão ao senhorio daquele que me chamou. Se eu não me submeto, eu nunca fui chamado. Eu nunca fui salvo. E uma vez que eu me submeto ao senhorio de Cristo, isso implica também que nós vamos mudar o nosso estilo de vida. E por quê? Porque agora temos Cristo como nosso Senhor. E assim nós vamos agora buscar viver uma vida de santidade segundo os seus decretos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos exorta de forma instrutiva. Ele chama atenção e instrui. Ele chama atenção e diz, olha, é por aqui. Ele nos informa instrutivamente a termos uma conduta como de homens que esperam pelo retorno de seu Senhor. Jesus, ele nos adverte que se de fato somos servos de Deus, que vivamos de forma responsável, repito, responsável como servos que esperam seu Senhor. Ou seja, que vivamos como servos de Deus, cumprindo nossos deveres cristãos e lutando em deixar de fazer tudo quanto não queremos ser encontrados praticando pelo nosso Senhor e Salvador quando Ele vier. Quando Ele vier. O Senhor quer que nós vivamos de forma responsável como servos. Nós temos a maior preocupação em sermos responsáveis diante daqueles que nós temos compromisso profissional. É ou não é? Que hora começa amanhã lá na construtora? Não. Só lá na minha que começa de 8, 8h30. Lá, que hora? 7. E que não é nem construtora. 7 horas. Que hora minha bichinha chega lá? 6h50. Quando a patroa chama lá para a casa dela, Adriana, chega de 7 horas, chega que hora? De 8? 6h30. E quando o engenheiro-chefe diz assim, olha, faça isso, isso, aquilo, outro, daquele jeito, você faz como? Como ele mandou. Interessante que os cristãos, para serem servos responsáveis para com o Senhor, a coisa é diferente. Aí Ele é Deus de amor, Ele vai assim e tal. Embora Ele sabendo de toda a justificativa sem vergonha que nós estamos aqui falando. Nós ocupamos o nosso tempo para todas essas coisas neste mundo, a fim de agradarmos pessoas desse mundo. Está errado ela chegar de 6h50? Não, está certo. Está errado chegar de 6h30, quando era para chegar de 7? Está corretíssimo. Ela tem que chegar? Não, até porque ela tem que ser uma pessoa, como uma cristã também, tem que ser responsável, né, e obediente às autoridades por Deus constituídas, o que envolve governantes, etc, etc, e até patrões. Fim de papo.
Agora, por que com o rei é diferente? Por que com o rei, Mari, tem sempre um? É porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo outro. Por quê? Por que que com o rei tem porque choveu, porque fez sol, porque fez frio, porque está calor? Por que com o rei uma dorzinha de dente? Por que que com o rei tem tudo isso? Você sabe me responder por quê? O Senhor, vou repetir, Ele quer que nós vivamos de forma responsável, como servos que esperam seu Senhor. Ou seja, Ele quer que nós vivamos cumprindo nossos deveres cristãos e lutando em deixar de fazer tudo quanto não queremos ser encontrados praticando pelo nosso Senhor e Salvador quando Ele vier na sua vinda. Esse tipo e estilo de vida é esse tipo que nosso Senhor nos adverte e nos instrui para que vivamos. É algo de um padrão com nível bastante elevado, queridos. É um estilo de vida vivido com excelência. Sobretudo no aspecto do cumprimento obediente da vontade de quem? Do Senhor. E tal estilo de vida, por sua forma responsável e diligente, por sua abnegação do eu, desestimulam alguns professos cristãos a não se disporem em assim viverem. Não tem novidade. Se eu quero fazer a vontade do Senhor, eu tenho que matar a minha. Se Ele é minha prioridade, eu tenho que ver onde estão as minhas prioridades e elas serem colocadas abaixo dele. Um verdadeiro cristão, um salvo convicto, ele pode até enxergar dificuldades, ele pode sentir cansaço, ou mesmo sentir-se muito fraco para a sua caminhada na espera da vinda do Senhor. Contudo, se Ele é esse quem diz quem é, jamais Ele verá essa caminhada como algo impossível de ser vivido. Impossível. Aguardar a volta de Cristo não implica metas inatingíveis. Tampouco pede-nos perfeição, ou algo também que Ele venha pedir que seja incoerente ao Evangelho. Ele não pede. Mas uma coisa Ele exige. Sábado passado foi pregado aqui. Hoje à noite foi lido aqui. Ele exige negação de si mesmo. E ao tempo que negamos a nós mesmos, tomamos então e carregamos a cruz e carregamos diariamente. Ou seja, exige arrependimento, exige fé, mas exige santidade. E volto a dizer, santidade não é só tomar cachaça, nem fumar cigarro de maconha. Não é só deixar essas coisas. Santidade não é só se prostituir, adulterar ou tantas outras coisas. Vida de santidade envolve também tudo isso, e tudo isso está exatamente quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz diariamente e seguimos aquele a quem nós temos como a maior, a melhor referência que podemos ter para termos um norte que vai nos levar ao destino certo na vida eterna. Tem outro.
arrependimento, fé e santidade. O Senhor Jesus diz no versículo 35, estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas. Uma vez que um justo vive pela fé no Filho unigênito de Deus, esta precisa estar pronta, preparada, vestida, com seus lombos cingidos e sua lâmpada acesa, brilhando. É preciso estarem prontos para agir, lombos cingidos, mente preparada. É preciso estar de prontidão. É preciso estar em posição de sentido. Completamente prontos a agir diante de toda e qualquer situação, para que suas vidas, as nossas vidas, sejam luzeiros que evidenciam e que provam uma vida verdadeiramente transformada por Cristo Jesus. A volta de Cristo. A volta de Cristo, queridos, para alguém que por Ele foi graciosamente salvo, serve de grande motivação para viver uma vida que agrada a Ele, fazendo tudo quanto Ele, seu Senhor, determinou que assim fosse realizado. Essa volta de Cristo, é esse encontro, é o motivo, é esperar o dia que Ele vai chegar, e quando encontrar esse por anelar e por desejar e por lutar tanto para que esse dia chegasse, ele poder ter a certeza que vai ao encontro do seu Senhor e jamais vai escutar de suas bocas Ele dizendo, servo infiel e negligente. Mas Ele quer escutar, servo fiel e diligente, vem, entra aqui na alegria do teu Senhor. Robert Murray é um pastor presbiteriano inglês, e vez ou outra ele perguntava às pessoas, você acredita que Jesus vai voltar hoje? E caso a pessoa respondesse que não acreditava, ele dizia, deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor se preparar, pois Ele voltará exatamente quando você menos imagina. Exatamente assim nosso Senhor deixou-nos avisado. Estejam vestidos, prontos para servir. E mantenham suas lâmpadas acesas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu conheço vários amigos, parentes até, que aconteceram isso. Que é uma ilustração bastante pobre essa que eu vou fazer aqui, mas pobre no sentido do que de fato vai ser, mas que vai dar uma clareza melhor. Já viram quando seu pai ou sua mãe está na rua, aí diz, eu estou passando aí para lhe pegar. Daqui a tantos minutos, esse tem um tempo, se apronte, o que está faltando? Eu disse, só vestir a roupa, pois se vista. Porque se eu passar aí e você não estiver do lado de fora, eu lhe deixo. Alguém já ficou assim? Mariana, Davi. Jesus disse, estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas luzes acesas, porque ninguém sabe a hora que Jesus voltará.
você se sente pronto e vestido? Você se sente de fato um salvo? Você se sente de fato um remido? Você entende que Cristo lhe justificou de todos os seus pecados? Ele lhe salvou da condenação que esses pecados lhe acusavam e lhe culpavam. Se você se sente assim, não tem como que você não esteja vestido. E enquanto o vestido estiver, mas também está pronto, continência batida ao general dos exércitos, todo dia escutando dele: Senhor, o que queres que eu faça? Estou às ordens. Disposição, serviço, compromisso, responsabilidade, diligência. Porque uma vida de diligência, ela configura uma vida de santidade. Uma vida de santidade, ela implica numa vida de serviço e serviço diligente. Você tem compromisso com esse mundo, com os seus afazeres neste mundo, aqueles que você, por obrigação, até como cristão mesmo, tem que ser. Muito bem, faz bem, dê o bom testemunho de um bom cristão onde você estiver. Na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, na sua casa, no seu prédio, aonde você estiver. Agora, acima disso, esteja pronto, disposto e diligente a viver preparado, mas servindo a Jesus. E não como uma estátua, de braços cruzados, sem fazer nada no reino de Deus, ao qual você diz que lá vai morar por toda a eternidade. Não é possível. Não é possível. Ministério de Louvor. Fica para nós a pergunta: sobre nossas vidas, queridos. Somos pessoas que estamos vivendo completamente prontas para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está pronto? Você está pronta? Se a trombeta tocar hoje, como é que Ele vai lhe pegar? Como o Senhor vai lhe encontrar? Como servo que serve, como servo obediente, como servo fiel. Acredito que tal pergunta deveria ser feita a todos nós e por nós mesmos, de forma costumeira. Devia olhar assim para dentro da nossa alma e perguntar: e aí? E aí, alma, eu estou vivendo completamente pronto para a segunda vinda do Senhor Jesus? Todo ser humano, queridos, todo ser humano que um dia teve um verdadeiro encontro com Cristo, crendo com fé legítima e salvífica, esse não só deve crer e amar a nosso Senhor, mas também esperar de forma contemplativa. Você sabe o que é esperar? Contemplativamente. Você já parou assim diante de um local belíssimo, uma paisagem maravilhosa, linda? Lembrando agora de um dia que eu estive em cima de uma duna muito alta, e vendo o pôr do sol caindo, e eu
fiquei irradiante com tudo aquilo, porque a beleza era extrema, estrondosa. Ou seja, fiquei olhando contemplativamente, contemplando, saboreando aquele momento. Pois assim é toda pessoa que de fato um dia teve o seu encontro verdadeiro com Cristo, aonde creu com fé, amou esse Deus que tanto lhe amou, mas vive todo dia olhando a vida lá no futuro e contemplando com grande esperança, com grande expectativa e com o coração transbordando de alegria a volta do Senhor e Salvador de sua vida. Quantos e quantos são estes que professam fé e a gente fala disso, da volta de Jesus, e a resposta é: não, hoje não. Eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo, aí eu ainda vou me casar, aí eu vou me formar, aí tem aquele concurso que eu estou prestes a ser chamado. Eu fiz uma poupança tão grande para comprar meu carro. Minha casa, meu apartamento, meu primeiro imóvel. Não vem hoje não. Vem depois. Está tão bom aqui. Jesus, não vem agora não. Aquele que de fato nasceu de novo e sabe para onde ia, mas por graça e misericórdia agora não vai mais, e pela mesma graça e misericórdia ele sabe agora para onde vai. Ele continua todo dia dizendo: Senhor, vem, Senhor, vem, Jesus, vem nos buscar. Jesus, eu contemplo todos os dias, olhando para o futuro, olhando para a frente, eu fico a contemplar. Lá vem o Cordeiro de Deus, lá vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Ele vem nos buscar. Porque se por acaso alguém não tem condição de clamar de forma desejosa: vem, Senhor Jesus, com toda certeza há algo de muito errado e perigoso em sua vida. Oh, irmãos, a vida de santidade é também isso, uma vida diligente, de um rebanho que foi escolhido e amado, e por isso ele vive assim, diligentemente, porque ama ao pastor que foi buscá-lo, que foi a sua procura, que foi ao seu encontro. Ele trouxe nos braços para viver eternamente no seu aprisco. Vida de santidade
é vida de diligência, vida de santidade. É uma vida vivida com encorajamento. Encorajamento ao ponto de negarmos a nós mesmos para dizermos sim, e somente sim, ao Senhor de nossas vidas. Que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, possa falar isso nos nossos corações diariamente e nos fazermos sermos compromissados com o Senhor, que nos amou, que nos salvou e nos deu a vida eterna. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.